Boa tarde, eu me chamo Alessandro e agora eu vou mostrar as nossas análises sobre as análises estáticas de código. Bom, eu vou começar falando das ferramentas que eu escolhi. Escolhi duas ferramentas, uma mais para o código, para uma análise de bugs e vulnerabilidades, e uma mais para a parte do estilo. E o que me surpreendeu foi que a parte do estilo, né, eu utilizei o Checkstyle para isso. Ele a gente pecou muito, né? Ele deu muita pancada nessa parte, a gente pô, passou muito do que ele esperava, a gente variável mal nomeada e tal. E para vulnerabilidade eu escolhi o Spot Bugs e a gente encontrou algumas vulnerabilidades, nenhuma grave, todas médias para baixo, né? Média, baixo, segundo o Spot Bugs. Bom, a primeiro que a gente teve foi a quebra de encapsulamento, o Spotbug chama de malicious code. E o que estava acontecendo? A gente estava expondo muito objetos que eles podiam ser mutáveis. Então a gente estava, por exemplo, retornando um objeto ao invés de retornar uma referência deles. Como aconteceu no get customer, no find all do repositories, então a gente retornava o objeto em si ao invés de uma referência dele. Então a solução, como eu já previamente dei a solução, né, é a gente ao invés de retornar o objeto mesmo, retornar a referência dele. Então a gente cria um novo objeto e retorna esse novo objeto com os mesmos parâmetros, né, os mesmos atributos do objeto original, para evitar com que alguém chegue lá e ao invés de sei lá, meu nome é Ale, e alguém vai lá e pô, get customer, ele pega meu nome e dá um set no meu nome para Josefim, por exemplo. Isso é um exemplo, né? Ah, isso aconteceu também quando a gente tenta criar um objeto, né? Então, nos constructors e nos setters também. Então, ao invés de a gente criar o objeto, a gente pode criar uma cópia dele, né? E outro problema que teve, esse aqui eu não fazia ideia de que poderia acontecer, eu nunca tinha mexido com multithreads, que foi quando a gente gera um ID com o Custom Generate ID, né? Uma função que ele gera um ID aleatório. Isso pode, se tiver em multithreads, ele pode duplicar esse ID. E, bom, eu tive de procurar a solução, porque, como eu já falei, nunca mexi com multithreads. E a solução que eu achei foi usar um Atomic Long, que isso basicamente ele garante, ele previne que tem uma corrida no multithreads. Então, não sei muito como é que funciona, mas pelo que eu vi, ele previne que aconteça. Por exemplo, ele garante que se eu estiver fazendo alguma coisa naquele ID, ele não vai mexer em outra thread não vai interferir nesse processo. Uma coisa que eu sabia, né, da performance, mas eu não, na hora que eu estava codando, eu não percebi, não prestei atenção nisso, né, para ver que até projetos simples mexem com coisas e mostram pra gente erros que a gente comete no dia a dia, que quando eu estava percorrendo um hash map, eu não usava a forma certa de percorrer, né, não iterava do jeito certo. Eu usava o case set com get ao invés do entre set, que ele já pega os dois ao mesmo tempo. Isso aí é coisas que a gente talvez com o tempo, né, vai pegando e vai aprimorando, mas num projeto simples eu cometi um erro de performance que era uma coisa bem simples. Esse último erro aqui também eu não sabia que poderia acontecer, que ele reclamou do scanner, né? A gente, como está trabalhando com um terminal, um CLI, ele reclamou que quando eu dou um new scanner, eu preciso especificar o charset que ele usa, para evitar que, por exemplo, um C cedilha ele não quebre em diferentes sistemas operacionais. Então, ele reclamou e pede para a gente passar a explicitar o charset que a gente está utilizando. E bom, agora eu vou vir para o Checkstyle, que vou dar um resuminho aqui. Eu resumi bastante os erros que ele deu, mas eu vou passar aqui a VS Code só por cima para mostrar a cambalhada de coisas que ele apontou. Ele apontou muita coisa, realmente, mas eu juntei tudo e peguei as principais coisas que ele reclamou. Ele reclamou muito de um erro grave que o ID é uma variável, variável não pode começar com letra maiúscula e logo o ID
tá com letra maiúscula. E a correção é só mudar, né? Não tem muito o que falar. Esse outro erro aqui eu não me recordava, pelo menos, que é um erro de escrita, que uma lista estática ela tem que estar tudo maiúsculo e com snake case. Eu não lembrava de já usar snake case, para mim é sempre o camel case. E esse erro aqui eu não sabia. Ele reclamou também, né, não só da escrita, mas ele reclamou também de duas classes utilitárias não ter construtor. Então a solução é criar construtores privates para eles. Ele também reclamou de modificadores redundantes, então isso aqui eu não sabia particularmente também. Não tô sabendo de muita coisa, né? Mas enfim, ele reclamou que na interface não precisa colocar o public, porque todos os métodos da interface já são públicos. São públicos. Isso, eu sabia que isso acontecia, mas eu não sabia que eu não precisava especificar isso. Então, foi um aprendizado. Uma coisa que geralmente não acontece comigo, provavelmente foi um dos meninos que estava codando isso aí. Imports não usados. Eu tenho uma extensão no VS Code, já que quando eu dou Ctrl S ele já tira os imports não usados, porque antes eu tinha muito problema com isso, ficava cheio de imports lá em cima não utilizado. E peguei essa extensão para remover isso. Então, provavelmente esse aqui foi um dos meninos que estavam codando. E isso é uma boa prática também que a gente aprendeu durante a aula, né? Os números mágicos, que não se deve ter números mágicos, a gente tem que sempre ter uma variável para nomear aquilo. Então, CPF tem que ter o tamanho do CPF, a gente não só pode jogar um 11 lá. E por fim, isso aqui eu não pensei que eu sabia, não sabia, mas eu acho que isso aqui a gente pode limitar o, o limite, né? Porque ele diz 80, eu não teve nenhuma linha do código que ficou extremamente grande. Então, mas ele reclamou disso e disse que em vários locais. Provavelmente isso aqui é na string builder, né? Que a gente vai formando as palavras. Provavelmente, sei lá. Por exemplo, aqui no account service a gente tem muito isso e ele está dizendo que tem muitos lá. E ele reclamou de uma besterol também, né? Que no fim de alguns arquivos não tem uma linha em branco. Bom, por agora é isso. Agora os meninos vão continuar com as outras partes, as outras análises. É isso, obrigado. Olá, eu me chamo Daxon e aqui eu vou apresentar a segunda parte da nossa análise de código do sistema bancário, focando mais na análise estatística e geral. O objetivo aqui não é olhar linha por linha, mas sim entender a saúde macro do projeto em si, através de números mesmo. E a gente vai ver o tamanho, complexidade e a qualidade estrutural do código. E, bom, a nossa média de complexidade ciclomática ponderada, ela fica em torno de 10,36 e isso aqui já é um indicador muito positivo, sugerindo que, em média, nossas classes são simples e focadas. Porém, a estatística revela pontos de atenção, especialmente na classe Account Service, que é o nosso outlier basicamente. Ela sozinha já detém 25% de todo o código, que é aproximadamente 160 linhas. E também a maior complexidade, que é natural também, porque nela é concentrado as regras de negócio de transferência e também de relatórios. Aqui também é possível visualizar a distribuição de complexidade, que dá para ver claramente que a carga cognitiva está concentrada na camada de serviço e também na camada de visualização. Por outro lado, nos nossos repositórios e também nos modelos são extremamente leves, o que facilita muito na manutenção da persistência de dados. E, bom, com base em todos esses dados, meu parecer geral é que o projeto em si ele está bem estruturado e também de fácil manutenção. A separação em camadas ela está bem clara, as views não acessam o banco diretamente, elas passam sempre pelo service, respeito os princípios de design importantes. E como ponto de melhoria, a gente identificou que a View Account ela conhece detalhes demais sobre as sessões de negócio, o que gerou um acoplamento moderado que poderia ser reduzido no futuro. E bom, em resumo, o código ele não sofre de
complexidade acidental, ele é direto ao ponto, embora existam correções pontuais de estilo a serem feitas. A arquitetura macro ela é sólida e suficiente para o escopo do projeto. E basicamente é isso. Obrigado.